Conheçam Luke. Ele nasceu no dia 22 de junho de 2002. Ele era um menino de 11 anos que vivia na Austrália. Luke foi descrito como um menino atlético que amava bananas e a cor amarela. Ele era filho de Greg e Rose. O casal se conheceu em 1992 enquanto trabalhavam juntos e ali os dois se aproximaram. Assim que se conheceram, Greg foi bastante gentil, ele a enchia de elogios. Após isso, eles iniciaram um relacionamento que durou mais ou menos 2 anos, até que Rose começou a notar alguns comportamentos agressivos de seu namorado. Até então, ele não tinha feito nada com ela, só que ela não quis pagar para ver, terminou e depois disso, os dois se afastaram e não se falaram mais. 8 anos depois, por um acaso, eles se reencontraram novamente. Durante esse reencontro, toda a paixão antiga ressurgiu. Eles decidiram dar mais uma chance para os dois e então, pouco tempo depois, Rose engravidou. Essa gravidez mexeu demais com ela, porque até então Rose não queria ser mãe. Quando tinha 6 anos, a mãe dela faleceu, ela era muito novinha, então isso mexeu demais com a cabeça dela. Ela tomou a decisão que não queria ter filhos, pois não sabia até quando esses filhos ficariam em sua vida. Apesar disso tudo, assim que soube que estava grávida de Luke, ela o amou, ficou muito feliz por ter um filho e também estava muito ansiosa. Durante essa gestação, ela começou a morar com Greg. Eles no começo estavam muito bem, mas ele começou a ter alguns comportamentos estranhos. Em um certo dia, eles discutiram, ela teve que ir trabalhar e enquanto Rose estava no trabalho, ele pegou um chinelo que ela deu de presente para ele e o destruiu. Em uma outra discussão, Greg foi até o quintal da casa. Ali tinha um banco que os dois tinham restaurado. Ele então foi até esse banco, o destruiu com um machado e isso deixou Rose muito chateada. Além disso tudo, ele não compareceu no dia do nascimento do filho. Ela ficou somente com seus familiares e com seus amigos e ele não fez parte de nada. Alguns dias depois, Greg procurou Rose novamente. Ele disse que queria sim ser o pai de Luke, que queria ficar com ela. Ela então deu mais uma chance. Eles começaram a conviver novamente, até que ele fez uma coisa que foi o ponto final para ela. Enquanto Rose ainda estava de resguardo, pela primeira vez Greg a agrediu. Depois disso, ela terminou seu namoro, mas permitiu que ele continuasse tendo contato com o filho, pois não queria que Luke crescesse sem o pai. Alguns meses depois, enquanto estava na casa de Rose, Greg simplesmente do nada pegou um dos carrinhos do filho, quebrou o carrinho no corrimão, foi até eles, disse para Rose que se ela fizesse alguma coisa que o impedisse de ver o filho, ele tiraria a vida dela e disse que estava falando sério. Devido a esse episódio, Rose foi até as autoridades, ela explicou toda a situação, pediu uma ordem de afastamento contra Greg, conseguiu uma temporária, mas apesar disso, ele também foi até a justiça e conseguiu autorização para continuar vendo seu filho. Assim que essa ordem de restrição acabou, ela optou por não renovar, disse que Greg não estava mais agindo de uma maneira intimidadora e por isso deixou tudo para lá. Quando Luke estava com 3 anos, ela se mudou de cidade. Enquanto fez isso, Greg decidiu viajar pelo país, ficou um bom tempo fora e quando voltou, decidiu procurar pelos dois. Assim que reencontrou Rose, ele pediu para ficar com ela novamente. Rose disse que não dava, que ela não sentia mais nada por ele e então Greg ficou bastante irritado com tudo isso. Como voltou a fazer parte da vida dos dois, em uma certa noite, Greg agrediu sua ex durante uma de suas visitas ao filho e então nessa noite Luke tentou ajudar a mãe. Nesse mesmo dia, ele se virou para ela e disse: "Mãe, eu sou muito pequeno." E Rose respondeu: "Eu sei, amigo. Um dia quando você for maior, você poderá me ajudar." À medida que Luke ia crescendo, as brigas entre seus pais o incomodavam ainda mais. Entre seus 10 a 11 anos, ele já não tinha mais tanta vontade de ficar com o pai e preferia sair com os amigos. Nas matérias não se diz exatamente quando e nem quantos anos Luke tinha, mas em determinado momento da vida de Rose, ela terminou um relacionamento que já estava há muitos anos
e quando Greg descobriu, ele quis se aproximar dela novamente, porém sem sucesso. Nessa época, ele estava há algum tempo sem uma casa, só dormia em seu carro e vivia somente usando maconha. No dia 4 de janeiro de 2013, Greg entrou sem permissão na casa de Rose e Luke. Ao chegar ali, ele se aproximou de sua ex, a agrediu e então os policiais foram até o local. Depois disso, ele foi levado até a delegacia, ficou dizendo que não falaria com ninguém, só com Jesus, disse também que não aceitava que ninguém o segurasse e então falou brevemente com os policiais. Incrivelmente, naquela mesma noite, sob fiança, ele conseguiu ser libertado, foi para casa e os policiais não fizeram mais nada. Rose, então, foi mais uma vez na justiça, ela pediu novamente uma ordem de restrição contra ele, o juiz lhe concedeu e estendeu essa ordem para seu filho também. Ainda em 2013, Greg foi na justiça, ele contestou essa ordem, disse que queria muito ver seu filho, que ele não poderia ficar sem vê-lo, e então o juiz disse que sim, que ele poderia ter contato com Luke, mas que esse contato tinha que ser em locais públicos. Rose não contestou, ela disse que o filho poderia ter contato com o pai e por isso eles voltaram a se ver. Em um certo dia, Luke estava no carro com seu pai, eles estavam passeando pela cidade, até que Greg lhe mostrou uma faca e disse que tudo na vida de seu filho poderia acabar dessa forma. Quando contou tudo à mãe, Rose proibiu qualquer contato de Greg com o filho. Ela mais uma vez foi até a justiça, pediu novamente uma ordem de afastamento e durante uma audiência no tribunal, ela acabou descobrindo coisas sobre Greg. Ela descobriu que meses antes ele passou por acusações por estar em posse de material infantil inadequado e devido às leis de privacidade australianas, ela não deveria saber disso. No dia 12 de fevereiro de 2014, Luke estava em um dos seus treinos semanais de criquete. Ele jogava toda semana com seus amigos e então simplesmente do nada seu pai apareceu. Assim que viu o pai, Luke se aproximou de sua mãe, perguntou se poderia ter alguns minutos com ele e então Rose permitiu. Como o lugar era público e tinha muitos adultos e crianças próximos, ela não viu nada demais e então ficou os observando de longe. Enquanto estava jogando com o pai, Rose ficou mexendo no celular, ficou falando com outras mães, até que ela percebeu que já estava bem tarde e resolveu chamar a atenção de seu filho para que eles pudessem ir para casa. Luke então pediu para ficar mais alguns minutos com o pai. Ele disse que todos os seus amiguinhos estavam com os pais brincando, porém Rose disse que já estava na hora e ficou aguardando ele ir até ela. Enquanto aguardava isso, Rose ficou mexendo no celular. Ela então começou a ouvir um grande burburinho, decidiu ir até lá para ver o que se tratava e então percebeu que algo muito ruim tinha acontecido. Quando o treinador de Luke percebeu que algo estava errado, ele também se aproximou, perguntou para Greg o que estava acontecendo e então ele disse: ele está bem, ele está no céu agora. Como havia muitas pessoas naquele campo, eles começaram a ligar para os policiais chegaram imediatamente junto com os paramédicos e quando tentaram se aproximar de Luke, Greg não permitiu. Ele ficou muito agitado, não queria deixar de jeito nenhum que eles se aproximassem. Como estava com uma faca, ele tentou ir até os policiais assim, e então eles atiraram e Greg perdeu sua vida. Com isso, os policiais puderam constatar que Luke realmente estava sem vida, o levaram para análise e ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ele perdeu a vida devido a golpes com um taco e com uma faca. Como Greg faleceu, aconteceu um inquérito para que eles pudessem avaliar os acontecimentos e determinar se a polícia, os tribunais e os serviços de proteção poderiam ter agido de forma diferente ou cooperado mais. A mãe de Luke compareceu nesse dia. Ela disse que o que desencadeou tudo isso foi porque Greg tinha problemas mentais. Rose falou também que Greg tirou a vida de Luke não porque detestava o filho, e sim porque queria deixá-la triste. Rose disse: ele não era ruim, ele era louco. Tudo o que eu sabia era que Greg amava o filho. Ele nunca colocou a mão nele, nunca foi verbalmente agressivo com Luke. Eu realmente não sabia que Greg era capaz de fazer algo assim.
A questão da doença mental de Greg surgiu com muita frequência nesse inquérito, porque, embora ele orasse em voz alta, se tornasse cada vez mais religioso, tivesse alucinações e fosse agressivo, ele também mostrava um comportamento frio, inteligente e controlado. Ainda de acordo com o inquérito, como Greg desconfiava dos médicos ou de qualquer pessoa que ele considerasse uma autoridade, ele nunca procurou ajuda para sua raiva ou recebeu um diagnóstico oficial de doença mental. Um dos policiais desse caso falou e disse o seguinte: "Me parece que ele era um homem muito inteligente e que sempre estava no controle das situações. Isso me diz que o fator da doença mental não estava lá aquele dia. Ele era 100% ruim, não louco. Ele sabia exatamente o que estava fazendo." Quando Greg tirou a vida de Luke, havia 4 mandados de prisão contra ele, ele estava enfrentando 11 acusações criminais e havia 2 ordens de intervenção contra ele. A polícia transmitiu profundas condolências a Rose, disse que tudo o que aconteceu com Luke foi uma fonte profunda de reflexão sobre como lidar com esse tipo de comportamento das pessoas que supostamente professam amar a família. Rose então se virou para eles, disse que o sistema falhou com Greg e falhou porque eles não o ajudaram a tratar as doenças mentais que ele tinha. Ela falou que os problemas de saúde de Greg o levaram a perder o trabalho e também a se tornar um sem-teto. Algum tempo depois, mais ou menos 4 anos após os acontecimentos, ela decidiu falar com jornalistas e disse o seguinte: "Ele era tudo, ele era meu único filho. Ele era o centro da minha vida. Eu tomei todas as decisões por ele. Ainda estou tentando fazer isso, mas não consigo me recuperar. Eu não desejo que ninguém passe pelo que estou passando, pois eu nunca poderei recuperá-lo. Acho que tenho sorte de uma maneira azarada que Greg faleceu. E quando digo sorte, é porque eu não tive que passar por um julgamento. Eu senti que Greg era uma alma atormentada. Eu não o odeio. Sinto muito pela família dele. Ainda é bem difícil todos os dias, mas eu tive muita sorte porque meu filho era um garotinho bonito e todo mundo costumava dizer o quão lindo ele era. Ele era lindo, engraçado e muito doce também." Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se você puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada, e também ajuda muito o canal. Se puder também, assista outros vídeos em sequência, enquanto você estiver fazendo comida, arrumando casa, porque é outra forma de você ajudar o canal. Não se esqueça que temos vídeos aqui 3 vezes por semana. Se a plataforma não te avisar, vem aqui para o canal, clica na aba vídeos e ali você vai ver os vídeos que você ainda não assistiu para você poder colocar tudo em dia, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo por ter tirado um tempinho do dia para vir aqui. E é isso, um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.